Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, estamos mais uma vez aqui reunidos para comentarmos as histórias das cruzadas e, sobretudo, das lições que as cruzadas, que aconteceram já há 1000 anos atrás, que estamos falando da primeira cruzada para a Terra Santa, as lições que são válidas para todos os tempos e especialmente para os nossos tempos. Nós, no último vídeo, nós nos concentramos, concluímos com a tomada de Jerusalém, que era o objetivo principal, obviamente, da cruzada. Mas nós vamos a ver que não era a simples tomada da cidade, não era apenas um episódio, porque não era fácil. Após tomar a cidade, haveriam de se dar muitos outros lances sumamente necessários para consolidar a conquista da Terra Santa. Por isso, vamos a retroceder um pouquinho no tempo para nos ubicar bem na situação e, especialmente, vamos a inspirar-nos muito num grande historiador francês do século XVIII e XIX, se chama Joseph François Michaux, que tem uma história das cruzadas que é uma espécie de Bíblia sobre as cruzadas. Um livro fundamental. E ele faz uma descrição dessa batalha que está cheio de simbolismos, de significados que, como dizia, são atuais. E a primeira coisa que ele faz, como com a inteligência que é própria dos franceses, é perguntar qual é Jerusalém. Tá bom, mas por que Jerusalém? Qual é a importância de Jerusalém na história do mundo? Nós sabemos muito bem, Jesus Cristo foi crucificado lá ele fundou sua igreja, ele foi enterrado lá, no Santo Sepulcro, lá ressuscitou, então tudo marcado pela presença dele. Mas por que Jerusalém? Por que ele escolheu ir para Jerusalém? Ele nasceu em Belém. Belém é uma aldeinha pequena que se encontra visível desde Jerusalém. E desde Belém se contempla, assim, a própria Jerusalém. Belém, ele nasceu lá porque ele morava, a Sagrada Família morava em Nazaré, na região do Lago da Galileia, no norte de Jerusalém, já um pouquinho longe. Naquela época era tudo a pé, então era um pouquinho longe. Em carro, hoje em dia, deve ser muito fácil. O imperador Augusto tinha mandado que fosse feito um censo dos habitantes do Império Romano. E para o efeito do censo, as pessoas deviam comparecer na cidade, serem registrados e pagar um imposto, porque o negócio envolvia imposto, pagar um imposto na cidade onde tinha nascido o fundador da família. Ora, acontecia que São José, era descendente direto, e disto nos conta perfeitamente São Mateus, no seu evangelho, que nos conta toda a genealogia de Davi, do rei Davi. São José, e isto nunca é suficientemente ressaltado, era o legítimo herdeiro da coroa de Israel. Essa coroa estava usurpada por Herodes, que era um rei de fancaria inventado pelos romanos, descendentes de Esaú, aquele que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Bom, São José era da casa de Davi. Nossa Senhora também, por outro ramo, por outro lado da descendência. Mas São José era o herdeiro direto de Davi através de todos os reis da história de Israel que estão na Bíblia, e ele era o legítimo rei. E o povo judeu sabia disso, a ponto que no domingo de Ramos, quando Nosso Senhor entrou triunfalmente em cima de um borrico, o povo gritava, Hosana, Hosana, ou seja, glória, glória, ao rei, ao filho de Davi. E se eles reconheciam, ele era o rei. Então nós estamos vendo que não somente ele foi o homem Deus encarnado que veio nos redimir,
mas era também o rei de Israel. E, portanto, rei de Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Israel. Então, ele era, ao mesmo tempo que era o rei do céu e da terra, era em concreto o rei de Israel. Mas Israel, como nós conhecemos bem a história, e sobretudo o Sinédrio, que era uma espécie para comparar mal, um Vaticano da época, o Sinédrio não aceitou. E fez uma política, uma trama toda, para matá-lo. Já tinha tentado fazê-lo no início da pregação dele, ele então se retirou para o norte, para Galileia, e depois voltou quando chegou o tempo da sua crucificação. E ali então se deu, através de Pôncio Pilatos, que era um comandante militar, um cônsul se chamava, que garantizava a ordem e que havia um pacto com Israel, por onde os romanos defendiam Israel e Israel pagava imposto. Roma, naquela época, era como os Estados Unidos, né? A grande potência mundial, e então tinha muita tropa e garantizava tudo, e ninguém ia fazer nada contra os romanos, contra a presença romana. Agora, e Jerusalém? De onde saiu essa cidade? Aqui que vem a história a mais desconhecida, pouco falada, mas que se vocês aprofundarem nos livros vão encontrar. Vou simplificar muito a história. Deus criou Adão e Eva, houve o pecado original, os homens vieram para esta terra, para este vale de lágrimas. Adão e Eva tiveram sucessores, e sempre o primogênito dos primeiros era considerado o primeiro da humanidade. Era e o que era primeiro era também, o primogênito, era também o sumo sacerdote. Daí vem então os patriarcas do Antigo Testamento até Noé, em que uma multidão dos homens, porque eles já se tinham multiplicado muito, incorreram no pecado, abandonaram os ensinamentos que lhes tinha deixado Adão e Eva, e só ficou Noé. Houve então o famoso episódio do dilúvio. Noé deixou 3 filhos. O primogênito era Sem, S-E-M. Era o primogênito. E esse primogênito passou pelo dilúvio e viveu 500 anos após o dilúvio. Então, Salém era o reino de Sem. E Jerusalém era a capital, a capital do reino de Sem. Sem era reconhecido ainda pelos povos caldeus, que não eram, já tinham prevaricado, até os povos da Índia, nos escritos da Índia, ainda se encontram referências a Sem. Sem é chamado mais comumente de Melquisedeque. Melquisedeque significa o príncipe da paz, o rei da paz. Por quê? Porque todo mundo reconhecia que ele era o primeiro da humanidade, e quando os povos estavam bem e tinham disputas, iam com ele e ele resolvia. Então ele era o príncipe da paz, o rei da paz, não? Também chamado rei da justiça. Como eu dizia, Sem morou após o dilúvio, viveu 500 anos após o dilúvio. Mas ele já estava muito idoso. E aconteceu, certa feita, de Abraão, o patriarca, o famoso fundador do povo eleito, ter ido livrar uma batalha. É toda uma história longa e muito interessante, mas para a brevidade da exposição, eu deixo isso de lado. E Abraão venceu, e como era praxe naquela época, ele recolhia um botim de guerra, quer dizer, os vasos preciosos, as armas, os animais do adversário derrotado.
E então Abraão foi até Jerusalém e para entregar a 10ª parte do que ele tinha ganho no botim. Isso era um imposto, como um imposto por onde Abraão reconhecia que Melquisedeque era o supremo, seria o sumo sacerdote da antiguidade. Mas Melquisedeque saiu ao encontro dele, muito idoso, e lhe levou o quê? Pão e vinho. Mais ou menos como se faz na missa hoje em dia, o sacerdote consagra pão e vinho. E Melquisedeque lhe disse: Tu és sacerdos in ordinem Melquisedeque. E tu eres o sacerdote sucessor de Melquisedeque. Então, o primeiro da humanidade, o primogênito dos homens, passou a ser, então, Abraão. A primogenitura passou. E de Abraão passou para seus sucessores, Isaac, Jacó, depois continuou, etc. Eles foram até as 12 tribos, caíram na escravidão. Na escravidão saiu uma confusão. E então veio Moisés, e Moisés restaurou o grande profeta, que tirou os judeus da escravidão, e restaurou o sumo sacerdócio na pessoa de Aarón. Então nós temos desde Aarón até Caifás, na época de Jesus Cristo, uma sucessão de sumos sacerdotes. Esses sumos sacerdotes eram os sucessores, no fundo, de Abraão, de Melquisedeque, de Noé e de Adão. Eram os sumos sacerdotes, eram o primeiro homem da humanidade. Bom, Caifás prevaricou. Caifás foi quem mandou crucificar Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor consertou. Com essa apostasia colossal, do que seria como que uma espécie de papa de Israel, Nosso Senhor consertou. E nomeou a Pedro, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, Jerusalém não era apenas... E aí vêm os papas, não? Desde São Pedro até hoje, são os papas que vêm sucedendo em meio a crises, a problemas, a santos, a guerras, a tudo, chega até hoje. Bom, Jerusalém, então, era a cidade primogênita da humanidade, a cidade primogênita da terra. E dessa cidade, a primeira de todas, era rei Jesus, por direito, herdado de São José, que os judeus não quiseram reconhecer, crucificaram, etc. Então, era a cidade santa, por excelência. Já em escrituras antiquíssimas, se menciona Jerusalém como sendo a cidade maravilhosa, a cidade da beleza perfeita, a alegria dos homens. Tem um profeta que diz isso. E então, não era somente a terra onde Jesus pousou seus pés. Era uma espécie de centro da humanidade. Qual teria sido o horror dos fiéis católicos, dos cruzados, que depois virariam católicos, quando souberam que unos monstruos muçulmanos, hoje estamos vendo nesta guerra do Hamas, em aquela Terra Santa, que eram mesmo locais, que essa terra tinha ficado na mão dos que são como que os filhos de Satanás. Façamos as devidas adaptações e estamos com os filhos do inferno. Então, aqui vem todas as cruzadas, a pregação do Urbano II, e nós chegamos nas exposições anteriores à tomada de Antioquia, que era grande cidade, muito maior do que Jerusalém. E aquele milagre da Sagrada Lança, a vitória da Porta de Ferro, e, por fim, os cruzados, tendo completado a vitória, se encaminharam para Jerusalém. Eles iam bordejando o mar, porque o mar era um meio que eles tinham de receberem aprovisionamentos, suministros, novos cruzados,
porque tudo isto, alguns iam morrendo na guerra, nas doenças, enfim, problemas de um avanço muito longo, de meses, até que, por fim, as lágrimas começaram a correr dos olhos daqueles homens duros, feitos na guerra, de subir muralhas, de conquistar cidades, etc. E as lágrimas corriam. Jerusalém, Jerusalém, é a cidade perfeita, a alegria dos homens. Quando os primeiros cruzados, que era uma coluna grande, chegaram até a vizinhança de Jerusalém, caíram de joelhos. E então disseram: meu Deus, aqui está o objetivo da nossa epopeia. Bom, Jerusalém, entretanto, estava nas mãos dos muçulmanos, né? E o emir, o califa, propriamente, que era o chefe supremo dos muçulmanos, tinha mandado construir, além das muralhas naturais, porque naquela época todas as cidades tinham muralhas, tinham torres, tinham portas fortificadas, tinha mandado construir uma segunda muralha, do lado de dentro, o que tornava o assalto muito mais difícil. Os muçulmanos contavam com 40.000 homens. Naquelas épocas não havia contagens muito precisas. Devemos considerar todos estes números e outros que vou mencionar como sendo aproximativos da grandeza. Enquanto os cruzados iam chegando, os imãs, os líderes muçulmanos, iam percorrendo as ruas e incitando o povo à luta, à guerra, e perseguindo aos cristãos, porque em Jerusalém também havia cristãos, e perseguindo-os, sequestrando as mulheres, as crianças, os filhos, né? E então era um ambiente de terror dentro de Jerusalém. Impostos também ferozes. Bom, e os cruzados, aqui é uma diferença muito grande com o mundo moderno, estavam organizados de uma maneira feudal. Quer dizer, os homens, os soldados, os cruzados simples, obedeciam a seu senhor feudal. Cada senhor feudal tinha seus homens, sua tropa, sua disciplina, suas regras, porque os medievais não era uma cidade em que todo mundo tinha as mesmas leis. Cada feudo tinha suas leis, né? E tinha também suas línguas diferentes. Acrescia ainda que, naquela época, a igreja permitia que os bispos entrassem na batalha. Então temos até uma gravurinha de época, uma miniatura muito interessante, em que aparece o bispo de Puy, em que, em vez de elmo, como tem os homens, usa uma mitra de aço para se proteger dos golpes, né? Estas diferenças faziam com que cada grupo de cruzados tivesse uma certa autonomia ou quase independência, que até prejudicou a unidade do combate. Por exemplo, quando Balduino viu Jerusalém, e ficou de tal maneira emocionado que ele não pôde se conter e foi sozinho a rezar ao Monte das Oliveiras, onde Nosso Senhor tinha recebido o cálice, né? E onde tinha sido praticada a traição de Judas e dos romanos. Ali e estava ele aí, sozinho, veja a mentalidade deles, quando um grupo de muçulmanos foi em cima dele, né? Mas ele não teve dúvida, não fugiu nada, etc. Ele puxou a espada, liquidou a 3 ou 4 deles, os outros fugiram e voltou com os seus, né? Os cruzados, à medida que iam chegando, foram se instalando em volta de Jerusalém. Jerusalém toda rodeada de muros.
ele tinha uma forma, Plutão, mais bem retangular. Godofredo de Bouillon, que era o chefe da cruzada em geral, escolheu um olivar, uma plantação de olivos, no Monte das Oliveiras. Tancredo, Raimundo, outros e outros foram, cada um montando o seu acampamento. Eles estavam numa inferioridade numérica espantosa. Não somente a inferioridade que vinha do fato de que eles tinham que subir as muralhas do adversário, mas o número. Eles eram muito menos do que os muçulmanos. Né? Mas aconteceu que os homens cristãos que havia em Jerusalém conseguiram fugir, né? E se somaram aos cristãos. E reforçaram um pouquinho aquela tropa de heróis. Né? Mas eles vinham contando as atrocidades que aconteciam em Jerusalém. Os muçulmanos, vendo que a guerra chegava, começaram a matar civis, um pouquinho como faz o Hamas hoje em dia, só que não tinham armas de fogo. E então, ali estava a situação, quando, após se reunirem, os comandantes, os senhores feudais principais, começaram a preparar instrumentos para tomar a cidade. E naquela época não havia arma de fogo, não havia foguete, bomba, nada disso. A coisa se fazia no peito. Havia uma possibilidade que era de subir com escadas aos muros. Mas era muito perigoso, porque os muçulmanos podiam pegar a ponta da escada que chegava até lá em cima, empurrar e caíam todos para baixo, morriam, ficavam feridos, etc. A solução, então, eram as famosas armas de guerra de madeira, que tinham sido inventadas, aliás, pelos romanos. Né? Então, havia as principais, eram torres. Torres de madeira altas, com rodas embaixo, rodas maciças para aguentar todo o peso, cobertas de peles de carneiro, de ovelha, de boi, de cavalo, do que for, e molhadas em vinagre. Por quê? Porque os muçulmanos jogavam o que depois se chamou fogo grego. Era uma mistura de petróleo com enxofre, que ateavam fogo, e não havia jeito de apagar. A única coisa que apagava esse incêndio que eles provocavam era o vinagre. No alto da torre iba uma espécie de ponte levadiça. Então, embaixo iam os cruzados empurrando a torre até aproximá-la a um muro, e quando já estava a distância possível, abaixavam a ponte, e os soldados, os cruzados, entravam a pé, com a arma na mão, enquanto os muçulmanos os estavam aguardando. Mas tudo isso se fazia em meio de uma chuva de flechas em fogo. O fogo aí era muito importante para queimar as armas, de pedras, de óleo fervendo, e embaixo também havia outro instrumento que tinha uma espécie de forma de casinha e que tinha um tronco enorme com uma cabeça de bronze de carneiro. Essa casinha era aproximada do muro, eles começavam a balançar o tronco, e a cabeça de carneiro batia no muro, e assim iam abrindo um buraco dentro do muro. Tudo isso embaixo das pedras, das flechas, enfim, de tudo que os muçulmanos conseguiam pegar. O primeiro dia foi tremendo, mas foi tão espantoso que eles não conseguiram nem mesmo aproximar as torres das muralhas.
as torres estavam em fogo. Os árabes tinham jogado aquele fogo grego, chamado grego, de enxofre, petróleo, e as torres ardiam, uma fumaça espantosa. Em um certo momento, as torres travaram. As rodas não giravam mais. E eles não conseguiam chegar até os muros. E o dia estava acabando. Não houve jeito. O Godofredo ordenou um cessar o fogo, digamos assim, um cessar o assalto, e tiveram que deixar as torres ali mesmo, queimando, porque não conseguiam fazê-las funcionar. E assim se passou o primeiro dia, em que tudo tinha aparentemente funcionado mal. A conquista não tinha sido feita, o muro estava ali, as torres não chegavam, e o chão estava coberto de heróis mortos, então são mártires, segundo Beato Urbano II, ou feridos, gravemente feridos. Era preciso recuperar os corpos, era preciso conseguir apagar o fogo que estava queimando as torres. Duas delas se perderam completamente. A de Godofredo não se perdeu, mas foi preciso reparar. Chegou a noite, e a noite foi uma noite de trabalhos, tratando de recuperar as torres, e por outro lado os muçulmanos querendo tampar os buracos abertos por aqueles instrumentos que eu lhes descrevi. E assim, enquanto acontecia isso, o clero, que não era desses padres que há por aí fazendo teologia da libertação, nada. O clero fazia procissão em volta de Jerusalém para atrair a graça divina. E assim se passou o primeiro dia da cruzada. Eu creio que este é um bom momento para interrompermos e entrarmos no dia decisivo da conquista de Jerusalém. Chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que compartilhe entre seus amigos e inscreva-se nesse canal. Eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo na descrição deste vídeo, junto com outros links importantes. Sendo membro da Articulação Brasil, você terá acesso não apenas à revista Catolicismo, que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses, mas também a missa que é rezada pelos membros da Articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses. Então dê uma olhada, pelo menos para conhecer o que é esse grupo Articulação Brasil. O link, como eu disse, está na descrição desse vídeo. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Também dê uma olhada nesses vídeos, eu estou certo que você gostará também desse conteúdo. Muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.